Gente, e esse rolê das meninas adolescentes, eu acho que não tem como tu tá no TikTok e não ter visto, porque às vezes eu penso, meu Deus, o que que meu algoritmo tá me colocando esse tipo de assunto? Mas, gente, eu acho que não foi nenhuma questão de escolha, eu acho que foi impossível você estar no TikTok e não ver nada a respeito. E sim, eu vi. E primeiro, a primeira reflexão que me trouxe é, cara, o quanto eu tô velha. Gente, eu vou fazer 37 anos, inclusive, daqui a alguns dias. Aí eu pensei, gente, então pensa, olha só, eu sou 20 e poucos anos mais velha do que elas. Mas, gente, olhando daqui onde eu tô, não, né, só quanto mãe, mulher, mas me trouxe muitas reflexões, porque eu acho que a gente consegue separar essa história em várias camadas. E cada camada, ela tem um ponto de vista, né? Porque a gente às vezes esquece que cada coisa que a gente olha, ela parte da nossa ótica, né? Da nossa interpretação de como aquilo funciona na nossa vida, no nosso interior, né? Querendo ou não, ele vai passar pelo meu filtro de entendimento sobre aquele tema. Mas o quanto tudo aquilo se tornou profundo, gente, em relação a tudo, sabe? Essa coisa de cancelamento, de movimento. Tipo, eu vi um negócio assim, eu não entendo, gente, da internet, por mais que eu esteja aqui muito tempo. Eu não sou uma pessoa que entende amplamente como funciona as plataformas, os algoritmos, mas uma coisa eu percebi o quanto as pessoas se uniram, tanto para cancelar, que não seria necessariamente positivo, quanto para engajar, para ajudar. Então a internet escolheu um lado, defendeu e foi até o fim nisso. Então, gente, eu, assim, indiretamente, eu acabei, né, tropeçando nos pronunciamentos e tal, e é difícil para mim falar porque eu não conhecia essas meninas antes. E eu acho que o que teria ajudado era isso, essa compreensão de entender, como é que era, eu já senti alguma coisa, porque não tem, né, gente? Eu, pelo menos, tudo que eu costumo assistir, absorver da internet, eu tento sempre, de novo, manter o meu discernimento. Então, por isso que, exemplo, né, uma coisa hipotética, mas por isso que eu nunca, tipo, me tornei influência de joguinhos de azar, de consumo, vou consumir o produto porque a influencer vende. Eu nunca me senti influenciada dessa forma porque o meu campo de atenção sempre se manteve aberto, mas me fez refletir muito, gente. Do olhar positivo, né, tirando uma mensagem positiva, o quanto as pessoas perceberam que unidas elas podem fazer a diferença, né? Então, olhando aqui pelo movimento daquela menina Antonella, que eles fizeram um movimento de arrecadar seguidores. E, claro que não foi tão positivo, mas o cancelamento da menina da Liz Macedo. E agora eu acho que o posicionamento que eu, pelo menos, interpretei da fase atual é que agora eles meio que estão falando que, bem dizer, o cancelamento talvez nem era sobre a Liz. Era para ter focado na Júlia Pimentel. Júlia Pimentel. Então, eu sabe, a extração disso para mim é do quanto tudo isso é intenso, né, gente? De, tipo, essa menina Liz, acho que ela não apareceu ainda, então, como ela está, né? E eu achei a Santonella, que daí eu não conhecia, essa Liz eu já tinha ouvido falar, mas a Santonella não. Mas para mim, no meu ponto de vista daqui, não tô dizendo que ela tá certa ou não me sinto apta a escolher um lado, tá? Mas eu achei que ela se mostrou numa postura bem madura em relação a algumas coisas. Mas também não dá pra falar, né? Porque a Liz se ausentou, digamos, né? No silêncio, como é que tu vai? E é isso, mas para mim, né, quanto mãe, eu sou mãe de uma menina, de uma criança de apenas 6 anos, mas me traz a reflexão do impacto disso no futuro, né, gente? Porque aqui a gente tá falando uma grande proporção, porque eram meninas muito grandes na internet. Mas não importa, né, gente? Às vezes, 1, 2, 3 haters pode deixar o dia de uma criança, de uma menina mal, né? Então, às vezes a gente só pensa em escalas enormes, mas a gente não pensa que se for numa escala menor também vai ter um impacto de dor. Então, gente, eu achei tudo muito intenso, né? Então, como eu disse, eu não me senti apta a decidir. Eu vi comentários de pessoas menores bem coerentes falando justamente sobre isso. Eu acho que todo sentimento é válido, sabe? Qualquer incômodo, independente de, é só porque seguiu o menino, não sei o quê. Gente, se você não gosta disso, a outra pessoa é tua amiga ou tua colega. Então, assim, existe vários pontos nessa observação, sabe? Só que é isso, eu acho que
existiu uma comunicação silenciosa no meio dessa história. Por ela ser silenciosa, ninguém percebeu. E eu até às vezes assisto algumas interpretações, né, externas a isso, ao que não foi dito, justamente. Até porque a gente acaba falando e às vezes não vê, não que não veja a verdade. Eu achei todos os pronunciamentos bem autênticos, assim. Mas é isso, né, gente? Sempre existe, né? Eu acho que são pontos apenas. Eu vi bastante esse comentário de que realmente, né, não necessariamente existe um certo e errado, existem pontos de vista. Mas o que realmente essas pessoas viram, né? Porque esse movimento, gente, pense, a menina acho que tinha 3 milhões, ela tá com 7. Então, gente, você levantar 3 milhões de pessoas que não a seguiam pra segui-la, gente, isso é muita coisa. Muita coisa. Então eu fico feliz, não por essa pauta, né? Acredito que eu ficaria muito mais feliz em pautas, né? Onde a gente tivesse projetos de vida, né, gente? De ajudar. Não que isso não foi relevante ou não teve impacto, ok, isso é isso. É o mérito delas, digamos, tamanha visibilidade, mas eu digo assim, de ver que o povo, quando decide algo, ele trabalha com afinco para, né? E talvez em algum momento, quando a gente decidir tomar a frente sobre alguma decisão, que é a força que a gente tem, sabe? Então eu tentei extrair essa versão dessa história toda, porque vamos só falar assim, gente, olha só, a essa Antonella ganhou 3 milhões de seguidores. E a Liz perdeu 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200, eu acho, agora ela já recuperou. Mas vamos pensar, vamos só trabalhar com esses 4 milhões de pessoas. Gente, é muita coisa. Muita coisa. E até por isso que batem muito nessa tecla da Virgínia ali, né? Agora eu vi que ela, acho que vai se apresentar lá, acho que numa licitação daquele assunto de bets e tal. Por isso que eu digo, entende, gente? Pensa, a Antonella tem 7 milhões. Uma pessoa como a Virgínia tem 50 milhões. Então, entendem o impacto disso? Tipo assim, mesmo que fizesse só coisas do bem, já é difícil, porque de alguma forma você já tá influenciando e é muita gente. Então, gente, são assuntos importantes, né? E o quanto a gente deve valorizar as pessoas que trazem esse conteúdo relevante, uma vez que olha o nível das influências, né? Mas é isso, gente. Me deixe sua opinião se eu postar esse vídeo e me diga se você tem um posicionamento sobre lados. Não que eu quero isso, né? Essa polarização nunca é boa, mas se você tem uma opinião, deixa aí.